o Barroso já disse que vai devolver para votação no STF esse pedido, né, essa questão da regulamentação das redes. Então, eles querem, só para lembrar o que está em jogo ali, eles querem derrubar o artigo 19 do Código Civil, do Marco Civil da Internet, querendo colocar ali, porque hoje, para a plataforma ela derruba um conteúdo, se tem uma ordem judicial, né? Ela não pode, a bel prazer, ser punida por um conteúdo que está ali nas redes. E o que está em jogo agora é que eles estão querendo derrubar isso, ou seja, punir as plataformas por qualquer conteúdo que esteja ali. A gente sabe que isso é censura de verdade. A Meta já colocou um comunicado dizendo que isso não existe em nenhuma democracia. Eles escreveram isso não existe em nenhuma democracia. A rede não pode ser responsabilizada por aquilo que é postado. Se você acredita que aquilo ali é crime, entra na justiça. Uma vez que se ganha a causa, aí sim você derruba o conteúdo. Eles mesmos falam que eles derrubam diversos conteúdos, né? Que tem ali alguma coisa de violência, questão de proteção das crianças. Então, eles deram até um relatório de quantas coisas são derrubadas, porque ali está claro que é um crime. Agora, a gente sabe que ao fazer isso, acabou a discussão política na internet. E eu estou realmente assustada, porque quarta-feira isso volta para a pauta. Então, o que a gente pode esperar disso aí? É isso aí. Agora volta para a pauta. Então, semana que vem eles retomam o julgamento. Como você bem disse, o artigo 19, que está sendo discutido a constitucionalidade, ele basicamente é um artigo óbvio. Ele diz que se você restringe a liberdade de expressão de alguém, precisa de uma decisão judicial. Pô, precisa de quê? Você quer que tenha o quê? Um visto da tia Maria? Precisa de uma decisão judicial. Você está restringindo um direito fundamental, uma cláusula pétrea, liberdade de expressão. Mas não, eles querem tirar a possibilidade de que uma decisão judicial seja necessária e que apenas a plataforma, com a sua própria cabeça, faça a restrição, a retirada de conteúdo. Com isso, eles delegam, eles terceirizam a censura para as próprias plataformas que, se não fizerem o que o governo deseja, tomam uma multa gigantesca. É isso que está na mão. E todos os ministros até agora votaram nesse sentido, de entender que esse artigo 19 é inconstitucional. Ou seja, a gente teve o voto, vamos lá, do Fux, do Toffoli e do Barroso. Um pior que o outro. Do Barroso é o menos pior, mas todos eles entendem que o 19 é inconstitucional e que é possível a plataforma retirar sem decisão judicial. E aí que é o problema. Discurso de ódio, o que é isso? Não sei. Cada um escolhe o seu. Cada um escolhe o seu. Atentado, discurso atentatório. Por exemplo, esse vídeo do Lula criticando, pode ser? Pois é, pode ser. Que a gente aqui criticando o Lula seja um discurso de ódio contra o governo. E o dele contra a religião, então, porque está se colocando acima de Deus. Pois é, então tudo vale, tudo entra. Ou, por exemplo, discursos contra o Estado. Então todos os votos concordam que a plataforma vai ter que retirar esses discursos que não estão na legislação, que são subjetivos e que podem vir da cabeça do juiz. Portanto, e nem do juiz, né? Porque não vai ter decisão judicial, da própria plataforma. Então a plataforma vai pensar assim, isso aqui pode me gerar uma multa imensa, melhor eu tirar antes de dar problema. Tudo que for polêmico, a plataforma tira. Censura. Clara censura, política sobretudo. Não teremos mais vídeo do Nicolas, basicamente. É isso que eu ia falar. Mas eu sou canal, sabe o que parece? Eu posto, acabou tudo, essa é a realidade. Sabe o que parece? Que eles estão com pressa com duas coisas. Primeiro, são os vídeos do Nicolas, que já deixou muito claro que inclusive o Haddad, ele resolveu voltar na questão do IOF com medo de um vídeo do Nicolas. Então, o Nicolas, especialmente o Nicolas, ele coloca muito medo no governo. Se aprovar isso aí, provavelmente o Nicolas vai postar algum vídeo, vai ser derrubado e não vai ter o alcance que a gente deseja. Em segundo, eles estão com pressa, por quê? Eles querem legalizar tudo de ilegal que eles vêm fazendo desde 2019 para mostrar para o pessoal que vai colocar as sanções lá. Agora é legal, agora não é ilegal, agora eu posso fazer isso que eu venho fazendo nos últimos 6 anos. Ao meu ver, parece que são essas duas principais motivos que tá movendo. E tem uma coisa ainda pior. Como a censura vai ser passada, terceirizada para a plataforma, o STF vai livrar a barra dele, né? Então ele não vai mais ser o vilão da história, o vilão passa a ser as plataformas. E mais, a plataforma, como ela própria vai fazer esse gerenciamento, quer dizer, eles podem simplesmente, ao invés de tirar o vídeo do Nicolas, não publicar o vídeo do Nicolas. Isso. Eles podem, a gente sequer vai saber que o Nicolas quis publicar um vídeo. Ou pode publicar e dar um alcance mínimo. Ínfimo.
o que vai fazer com que aquilo não sirva para nada. E a gente sequer vai ter acesso Os a memes esse do tipo de Haddad, tudo, a gente não vai ter mais acesso. É isso. Quem impede que o vídeo do Haddad seja grandioso e o do Nicolas pequeno porque eles regularam a antena? Sim. Você entendeu? Não, e o que é pior, Claro. Marcília, o que as plataformas disseram é isso, elas não podem estar sujeitas a isso. Lógico. Então elas vão ter que censurar tudo, elas já disseram isso, né? Foi como elas se posicionaram em relação a isso. Olha, o que o STF está querendo aqui é inviável, não existe em outra democracia. Isso aqui vai nos obrigar a censurar tanta coisa que vai praticamente inviabilizar o trabalho. Então eles já deram esse depoimento, é isso que está em jogo. Agora, por que eu acho que isso é tão relevante? Porque está aqui, está na nossa porta. É isso. Está na nossa porta. E o STF tem todo o interesse nisso para justificar todas as arbitrariedades que foram feitas até agora. Então, eles têm, né? Eles são os maiores eu diria até que eles são mais interessados. Eu não sei quem é mais interessado, eles, o Lula ou a mídia tradicional, né? Para ganhar Ibope. Tem os três aí que tem total interesse nesse assunto rolando. Então, eu vejo que, de novo, a gente está nas mãos do Congresso. O Congresso já deu uma declaração clara de que não iria aprovar um PL da censura, como aquele novo que o Lula gostaria de colocar, de ter uma agência que decide o que vai ser derrubado ou não. Mas eu acho que a gente precisa do Congresso antes, né, Marcília? Que ele mostre ali, que ele coloque, então quer dizer que o 19 é inconstitucional? Então vamos colocar na Constituição. O Congresso precisa agir. Claro, e até para o pessoal mais velho, eu digo da minha idade, vocês todos são muito novos, eu estou já no bico do corvo. A gente tem uma idade, Marcília, aliás, todas nós aqui. Mas, Pessoal, Eu não tô tão longe assim. pessoal também. da antiga que nos ouve, para entender, se a gente pudesse fazer um paralelo do que está à beira de acontecer, é mais ou menos como numa rádio que você está ouvindo, se o governo, então, pudesse ou obrigasse, né, os sistemas de telecomunicações a colocar uma antena maior para determinados conteúdos. Quando está falando do governo, põe a antena com maior alcance. Sim. Quando está falando com menor conteúdo, põe com menor alcance. Abafa. E assim por diante. Ou então, o cara que é na banca, lembra? Comprar jornal, comprar revista, naquela banca só pode vender esse jornal ou essa revista. Os outros nem tem. Os outros nem tem. E assim por diante. Quer dizer, a gente está num lugar muito pior do que toda e qualquer censura que a gente teve até hoje no país. Muito Porque as pior que a censuras ditadura. eram isso. Você ia lá e pegava o jornal e arrancava, fazia um X e impedia que fosse publicada aquela notícia. Agora a gente está à beira de impedir que a notícia exista na banca ou que a rádio faça a notícia chegar a você. É uma censura muito mais sutil. É necessário que você tem toda a razão, Marina, que o Congresso entenda que ele não pode esperar a regulação terminar. Essa regulação vai terminar quando? Vamos lá, em dezembro, outubro, porque vai ter ainda um rolo. Imagino que o voto do Mendonça... Tem interesse Mendonça de acelerar antes das eleições, né? tem interesse de acelerar antes das eleições, mas não tão antes a ponto de não conseguir aplicar. Então eles vão deixar ali num limbo, vai ter ainda um espaço, porque se eles ficarem enrolando também com isso, pode ser que não se aplique. Então eles vão acelerar, vão aplicar e o Congresso não vai ter tempo. Eu imagino que eles vão demorar o suficiente para o Congresso não ter tempo de fazer um novo projeto que machuque a regulação do STF antes das eleições. O Congresso precisa agir agora. E o incentivo do Congresso também, Marcília, é importante que seja dito que ele é diferente. Porque todo centrão não quer ser acusado de censura. Então, uma coisa é não votar um PL da censura. Outra é esse pedido que a gente está fazendo para eles intervirem antecipadamente, que eles aprovarem alguma coisa que bloqueie o STF. Por que eu estou dizendo isso? Porque já teve, né, o Marcos Pereira falando que não votaria por isso e tal, mas o centrão também, de alguma maneira, é beneficiado na hora que, bem ou mal, você devolve para a mídia tradicional, para as redes de TV, de rádio, que são detidas, e você sai ali da internet. Então, não é óbvio para mim que o Congresso, uma coisa é brecar e dizer, olha, eu não vou votar a censura, porque isso claramente a população veio atrás, né? O trabalho todo de mobilização foi bem feito, vai ficar ruim para mim na foto, eleitoralmente não é bom eu ser visto como um censor. Mas outra coisa é ele se colocar à frente nesse processo e desde já agir. Né? É um pedido, não me parece ser o que o Congresso está disposto a fazer. Ô Marina, você tocou num ponto que é interessante. Eu tenho
muito conversado, debatido e etc. E a gente vê muito na oposição, na direita de uma forma geral, até em algumas figuras de esquerda que têm uma visão um pouco mais aberta, como por exemplo o Aldo Rebelo, enfim. Mas nesses debates todos é sempre a mesma coisa. Todo mundo reconhece o problema, mas o remédio ninguém quer enfrentar, né? Então tá na cara. E quando você não enfrenta o remédio, você permite que a doença avance. Então não vamos falar de regulação, porque regulação é um tema polêmico, regulação é coisa de censura, certo? E aí vigora qual? A do STF. E aí essa daí é que fica para sempre, se a gente não enfrentar esse tema. A mesma coisa a respeito de anistia. Não, anistia, tem que pensar melhor, tem não sei o quê. Bom, e aí segue o julgamento em relação aos réus do dia 8 como tá. Não podemos falar impeachment, é necessário que o próprio país resolva. Bom, e os arbítrios continuam. Então, se a gente não começar a pensar, a não apenas reconhecer o problema, mas pensar no remédio, e enfrentar esse tema, a oposição enfrentar esse tema com verdade, com sinceridade, com projetos concretos, a doença vai avançando e tem um momento em que ela não volta mais atrás. Tanto que a gente está aqui refém das sanções dos Estados Unidos. Por quê? Porque fomos omissos até hoje em relação à solução do problema. Já vamos. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.